Antes dessa crise que estamos vivendo agora, o dólar estava beirando mais ou menos R$ 4. E nessa época as pessoas já estavam achando ele caro. Mas então veio a crise e derrubou a nossa bolsa de valores e tivemos 6 circuit breaks seguidos. Quem estava exposto na renda variável no mundo teve uma grande queda, mas aqui no Brasil tivemos uma queda maior ainda, pois acarretou com a desvalorização da nossa moeda. Ou seja, quem estava com investimentos diversificados em dólar teve uma queda menor em sua carteira. Ou até acabou ganhando dinheiro de certa forma, porque enquanto a bolsa caía, o dólar subia. Vou te mostrar um exemplo agora com um gráfico do IVVB11. Ele é um fundo que replica o índice do S&P 500 e vamos falar mais pra frente. Mas repara o que aconteceu com o gráfico dele durante a crise. Olha só, em verde temos o Ibovespa que caiu, em amarelo temos o gráfico do IVVB11, que olha só, ele também caiu junto com o Ibovespa, mas olha só a subida que ele teve depois. Percebe a importância de se expor em dólar também? Mas se você ainda não está convencido, eu vou te falar mais uma coisa. Com essa alta do dólar, algumas coisas que consumimos também ficaram mais caras. Por exemplo, o pão que você come. Ele é influenciado pelo preço do trigo, que é uma commodity dolarizada. Ou a gasolina que você coloca no seu carro também é dolarizada. E também as peças que repõem a manutenção do seu veículo também são ativos dolarizados. Então, como temos a alta do dólar, essas coisas também tendem a ficar mais caras. Começa a perceber? Olha só, se seus gastos também são dolarizados, por que você ainda não diversificou seus investimentos em dólar? É porque você não sabe como fazer isso aqui no Brasil? Olha, então no vídeo de hoje eu vou solucionar esse seu problema. E vou te mostrar 5 maneiras simples de se expor ao dólar aqui no Brasil. Eu sou o Eric e esse é o canal Duplamente Rico. Antes de tudo, se inscrevam nesse canal para vocês receberem mais dicas de como melhorar a sua vida financeira e também aprender a ganhar mais dinheiro. E não se esqueçam de deixar o like, porque isso é muito importante. Assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Não esquece de deixar o like, beleza? Obrigado! Então vamos lá para o vídeo. A primeira maneira de se dolarizar dos seus investimentos é por meio dos BDRs. Brazilian Depositary Receipts. Calma, esse nome pode parecer um pouco estranho e complexo, mas ele é bem simples de se entender. Os BDRs, nada mais nada menos, são ativos que são negociados aqui na nossa bolsa brasileira que contém ações estrangeiras. Ele funciona de uma forma muito parecida com um fundo de investimento. Vou exemplificar para você. Imagine que você conhece a Disney, uma empresa mágica que esteve presente na infância de todo mundo, e você quer se tornar sócio e investir nela. Então você vai no home broker da sua corretora e digita o código da ação e os números referentes a uma BDR, que no caso da Disney seria DISB 34. E pronto, é só você mandar a sua ordem de compra que você poderá ser o novo sócio da Disney. Fácil, né? E você vai começar a receber os lucros dessas empresas, assim como os dividendos que recebemos aqui no Brasil. Porém, existem algumas diferenças nas BDRs das ações convencionais que compramos aqui no Brasil, pois as BDRs não são diretamente as ações estrangeiras. Elas são disponibilizadas por alguns gestores aqui no Brasil. E uma desvantagem é que ela possui baixa liquidez, pois existem poucas pessoas comprando e vendendo esses ativos. Por isso você pode pagar preços mais elevados do que gostaria, ou se você quiser sair dessa posição, pode demorar um pouco mais. Outro ponto é que tem pouca variedade de BDRs. Lá nos Estados Unidos existem diversas opções de ações e de REITs que são parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil. E nos BDRs eles não contemplam todas essas opções. E por fim, o último porém, e eu acho que o mais importante, é que você precisa ser um investidor qualificado para investir em BDRs. Mas o que significa isso, Eric? Ser um investidor qualificado quer dizer que você tem pelo menos 1 milhão investidos em renda variável. Isso com certeza é distante da realidade da maioria das pessoas. E lembra da baixa liquidez? Então esse é um dos motivos também, porque tem essa limitação. Porém, talvez isso mude com o passar do tempo, então é bom ficar atento aos BDRs. Agora, a segunda maneira é você abrir uma conta em uma corretora estrangeira. Já que a primeira opção é um pouco difícil para a maioria das pessoas e tem diversas limitações de liquidez e diversidade de ativos também, essa pode ser uma ótima opção para você. Assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também existem corretoras. E é por meio dela que as pessoas investem seu dinheiro em estoques, que são as ações lá nos Estados Unidos,
REITs, que seriam como nossos fundos imobiliários, e outros ativos. E mesmo você morando aqui no Brasil, você pode ter uma conta em uma corretora lá no exterior. Você pode pensar, nossa, mas eu não sou cidadão americano. Como eu faço para abrir uma conta lá no exterior? Calma que, mesmo sendo um cidadão brasileiro, você pode ter uma conta em uma corretora lá dos Estados Unidos. E daqui a pouco eu vou te falar 2 opções para você fazer isso. Mas vamos lá. Para você investir nessas corretoras estrangeiras, funciona exatamente da mesma maneira que para investir utilizando as corretoras aqui do Brasil. A única diferença é que você tem que fazer o câmbio do real para o dólar. Agora, para ajudar vocês, eu vou te dar 2 opções de corretoras que gosto bastante e para nós brasileiros vejo como uma das melhores opções hoje. A primeira opção é a corretora Avenue. Ela é uma corretora dos Estados Unidos, feita por brasileiros, para brasileiros. Então, toda a sua plataforma está em português, ela possui um guia que auxilia na declaração do imposto de renda aqui no Brasil e a conversão do real para o dólar é feito na própria corretora. Então ela já deixa tudo lá de forma fácil e simples. O único porém é que ela ainda possui algumas taxas de corretagem. Então por isso eu deixo aqui a segunda opção de corretora, que é a TD Ameritrade. Essa já é uma corretora americana feita para os americanos, então toda a sua plataforma está em inglês. Mas assim como a Clear aqui no Brasil, essa é uma corretora que é taxa zero lá no exterior. E outra questão é que você deve enviar o dinheiro direto em dólar. Então você tem que converter de real para dólar antes de enviar para a corretora. E para isso você pode utilizar a remessa online. Lá você pode converter o seu dinheiro de real para dólar e dependendo do valor você só vai pagar as taxas básicas. Então pode ser uma opção taxa zero, assim como a Clear aqui no Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link de tudo isso para ajudar vocês. A terceira forma é a mais simples de todas. Já que ainda pode ser meio complicado abrir uma conta no exterior e tem todo esse trâmite de enviar o dinheiro e converter ele do real para o dólar, você pode investir em ETFs ou ETFs. Ele é aquele exemplo que eu dei lá no começo do vídeo. O IVVB11 é um fundo que replica o índice S&P 500. Esse índice funciona da mesma forma que o Ibovespa aqui no Brasil, como um termômetro, só que das ações lá do exterior. Só que ele é composto pelas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. O pernilongo me picou. Como, por exemplo, a Apple, a Google, a Amazon ou a Tesla. E mais 496 empresas. O IVVB11 ele tem a intenção de replicar esse índice americano. E agora eu vou mostrar uma comparação do IVVB11 com esse índice americano. Pode ver que ao longo da história o IVVB11 acompanhou o gráfico do S&P 500. Ele só esteve um pouco abaixo e eu vou te falar o porquê. O único porém de investir no IVVB11 é que ele é um fundo, então existem taxas de administração para o investidor. E se for comparar o IVVB11 com o nosso índice Bovespa, ele se valorizou nessa crise por causa da alta do dólar. Para você investir nesse fundo, é só você digitar no seu home broker IVVB11 e comprar cotas desse fundo que você já vai estar replicando o S&P 500 na sua carteira. Ele é um ativo diversificado, pois seria a mesma coisa que você colocasse dinheiro nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e os aportes e resgates são feitos em real, utilizando a sua corretora. Agora, a quarta maneira de se expor ao dólar é investindo em empresas exportadoras. Hoje em dia, diversos produtos são exportados aqui do Brasil para outros países. E a moeda que se utiliza, geralmente, é o dólar. Então a receita dessas empresas exportadoras tem total relação com o dólar, já que elas recebem em dólar. E um exemplo dessas empresas é a WEG. Ela é uma empresa produtora de peças e máquinas para outras empresas. E ela possui em maior parte a sua dívida em dólar e sua receita em dólar. Então quando o dólar sobe, a sua dívida sobe, mas a sua receita também sobe. E quando o dólar cai, a sua dívida cai e sua receita também dá uma reduzida. Então ela tem essa flutuação de acordo com a cotação do dólar. O outro exemplo é a Suzano. Ela é a maior empresa exportadora de celulose do Brasil e também tem total relação com o dólar. A quinta e última forma para você se expor ao dólar é através de fundos cambiais. Ele é um fundo de investimento que possui o seu patrimônio investido em ativos que acompanham uma moeda estrangeira, principalmente o dólar. Então é como se eu comprasse o dólar, só que por meio de um fundo de investimento, que possui um gestor qualificado. O aporte e resgate também são feitos em real, e é só procurar na sua corretora dentro de fundo de investimentos, fundos cambiais. Essa eu vejo como as principais maneiras de se expor ao dólar. E a vantagem de todas essas opções que eu te falei é que para investir nelas ou resgatar o seu dinheiro, basta utilizar uma corretora.
sem ter aquela dor de cabeça de ir atrás de casas de câmbio para comprar ou vender o dólar. Então espero que tenham gostado desse vídeo. É isso aí, obrigado por assistirem até aqui e fui!